Segundo escreveu o evangelista Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João Marcos. Porque, para quem não sabe, esse Marcos que escreveu o segundo evangelho de Jesus Cristo foi aquele mesmo João Marcos que abandonou Paulo, né, primo de Barnabé, próximo já ali a Pérez da Pamfília. Então mesmo, João Marcos e Marcos é o mesmo pessoa, o mesmo personagem, tá bom? Só para você entender em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 5, meus irmãos. Aleluia. Ou melhor, capítulo 4, versículo de número... Vamos começar a partir do versículo de número 35. Aleluia. É forte, Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, o capítulo de número 4, a partir do parágrafo 35, irmãos. Glórias ao nome do Deus eterno. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Pronto, esse povo aqui é afiado, né? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Meu Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Qual foi a ordem de Jesus? Está fraco. Qual foi a ordem de Jesus? Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Vamos interagir, vamos interagir. Aleluia, Deus. Isso aqui não é mecanismo de pregador, isso aqui é interatividade de fé. É muito bom quando nós participamos juntamente com o pregador do culto, né? Então olhe para a pessoa do seu lado aí, de novo, para essa irmã e para esse irmão, e diga assim para ele e para ela: não converse comigo agora, pelo amor de Deus. Porque agora a minha conversa é só ouvir Deus falar. O assunto que nós temos para conversar, depois que terminar o culto a gente conversa, a gente coloca o papo em dia. Mas agora eu quero ouvir a palavra de Deus. Meus amados, Jesus, ele veio a esse mundo numa missão única. A missão de Jesus ter vindo e ter palmilhado nessa terra foi uma missão integral que o Pai lhe outorgara. Jesus veio a esse mundo não somente apenas, como alguns afirmam, para fundar mais uma religião, um segmento filosófico ou científico, até porque na época de Jesus já havia quase 3.000 religiões. Eram religiões para todo tipo de gosto, que podia, que não podia, que comia, que não comia, que guardava, que não guardava.
Então, na época em que Jesus veio à terra, já existia muitos credos religiosos. Jesus veio a essa terra para trazer redenção para a humanidade que estava caída em seus pecados. E o apóstolo João, ele vai narrar com muita categoria e com muita precisão no texto áureo da Bíblia Sagrada, João capítulo 3, versículo de número 16. João vai começar a narrar o versículo, o texto bíblico mais lindo de toda a Bíblia Sagrada, e ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando João está dizendo que Deus amou o mundo, esse mundo a qual João está se referindo não é o mundo natureza, não é o mundo vegetal e também não é o mundo animal. Esse mundo que João está falando são as pessoas, é o mundo humanidade. Então Deus amou a todos nós de uma tal maneira. Observe que o apóstolo João não encontrou no seu resumido vocabulário humano uma palavra que pudesse expressar, uma palavra que pudesse falar da dimensão e da grandeza, da altura, do comprimento, da profundidade que é o grande amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é inexpressável. O amor de Deus pela raça humana é incondicional. É por isso que João não encontrou palavras para expressar e para definir o amor de Deus por nós. Só disse de tal maneira: o amor de Deus é tão grande que ele não olha para a cor da pele, ele não olha para a condição social, ele não quer saber se você tem uma conta gorda lá no banco, não quer saber se você sabe se expressar, se você fala o português dentro do vernáculo da língua, ou se você não sabe nem falar, ou se você é gado. O amor de Deus escolheu a todos. Não importa se é branco, se é Pedro, se é índio, se é pardo, se é amarelo, não importa a sua cor, não importa a estrutura física, não importa a estrutura intelectual que você tenha, o Senhor nos amou de uma tal maneira. Não dá para dimensionar, senhores, não dá para avaliar o grande amor de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta escrita aos Romanos, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é grande demais, e todo amor, ele precisa ser demonstrado, todo amor, ele precisa ser expressado. Alguém que diz que ama não pode apenas expressar o seu amor em palavras. Por quê? Porque o amor em palavras é um sentimento abstrato, é um sentimento sem sentido. É por isso que João, na sua primeira epístola, ele vai dizer: amados, não amemos somente de palavras, mas em obras e ações. E qual foi, meu querido missionário Luciano, a prova, a demonstração do amor de Deus pela humanidade? Porque deu seu Filho unigênito. Jesus poderia pegar um anjozinho lá da 10ª esfera angelical e dar para morrer pela humanidade, mas ele pega aquilo de mais precioso, ele pega aquilo de maior valor que ele tem no céu, que é o seu Filho, e entrega por todos nós, para que os nossos
incorruptível e imortal, preparada para todos aqueles que amam a Deus. Não existe demonstração maior do que essa, meus irmãos. Se eu perguntasse para quem é pai, para quem é mãe aqui, você não seria hipócrita dessa forma. Se eu perguntasse se você teria coragem, se você teria o amor de entregar seu filho ou sua filha para morrer por um bando de pecadores miseráveis, condenados ao inferno, eu tenho certeza que você não teria, porque eu não tenho coragem. Mas o amor de Deus foi tão grande que Ele enviou o seu único filho. E qual o resultado para quem recebe esse amor? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Escute, o desejo de Deus não é que ninguém vá para o inferno, até porque biblicamente falando, nós sabemos que o inferno não foi feito para o homem ir para lá. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios, mas tem um lugar especial que Deus preparou desde a fundação do mundo para eu e você ir para lá. É o céu, é a nova Jerusalém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus se entristece quando alguém morre em seus delitos e pecado, mas a Bíblia diz que em contrapartida a festa no céu, a alegria no céu para o pecador que se arrepende dos seus pecados. Foi esse grande amor inexpressável, foi esse grande amor de Deus que nos alcançou, e a razão de estarmos aqui não é outra, é porque Cristo morreu lá na cruz do meio, lá na cruz do Calvário, extraindo sua última gota de sangue, a sua carne toda feita em frangalhos, toda retalhada, toda cortada, na sua cabeça uma coroa de espinhos que ultrapassaram o supercílio, a massa cefálica, o crânio, mas ele não abriu a boca nem para reclamar, não abriu a boca para espraguejar os soldados com a sua oitava. Ele sofreu calado para que hoje você tivesse um grito de glória na sua boca. Arabaxandarai. Deixa eu começar a pregar. Jesus veio essa terra para resgatar os perdidos. Essa foi a missão de Jesus nessa terra. E nesse período Jesus está no ano de popularidade. Jesus está bastante popular. E aonde Jesus chega, logo se flui, logo se aglomera uma grande massa humana. Logo as multidões começam a ser atraídas. Havia dois tipos de multidões que seguiam Jesus todos os dias. A multidão que o acompanhava para onde ele fosse, tanto por terra como por mar. Se fosse por mar, a multidão pegava barquinho e seguia Jesus, mas estava direto ali, perto do Senhor. A outra multidão é aquela que já estava esperando Jesus lá para o lugar onde Jesus iria. Se fosse hoje, Jesus estava com o seu rosto estampado nos outdoor, estampado nas redes sociais. Ele estava bastante conhecido, a sua fama se alastrava, a sua fama se propagava por todos os rincões daquela terra, daquele mundo antigo. E a notícia que se esparramava não era outra senão há um homem chamado Jesus, o Nazareno, que aonde ele passa, aonde ele chega, milagres sobrenaturais acontecem, coisas estrambólicas acontecem. Esse homem é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus, e as multidões o acompanhavam. E diz a Bíblia Sagrada, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 35, aleluia. Jesus havia acabado de multiplicar pão e peixe. Agora ele dá ordem para o seu colegial apostólico e diz para os seus apóstolos: agora passemos para a outra margem. É interessante que a ordem de Jesus aqui não é um pedido, é uma ordem imperativa.
imperativa. Só que Jesus não disse: vai ter tempestade, vai ter problema, vai ter situações adversas. Ele só disse: passemos para outra margem. E diz o texto sagrado que muitas pessoas também o acompanhavam em outros barquinhos que estavam ali. E de repente, lá pela madrugada, aproximadamente 3 para 4 horas da madrugada, aquele frio de congelar a espinha, aquelas trevas no meio da escuridão, de repente começou uma tempestade no mar. O vento começa a soprar ao contrário do barco. Interessante que os 4 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João e André, eram exímios pescadores, conhecidos como lobos do mar, conheciam o palmo mar da Galileia. É chamado de mar na Bíblia, mas na verdade o mar da Galileia é um grande lago de água doce, com 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura. Não havia tempestade no cronograma e nem na agenda dos que eram pescadores, mas essa tempestade veio para provar a fé daqueles homens. Irmão Luciano, estava tudo bem. A viagem estava seguindo dentro da normalidade, dentro dos conformes. Foi de supetão, foi de repente. Assim que acontece na nossa vida também. Às vezes está tudo bem na sua vida, aí de repente a porta se fecha, aí de repente o filho fica doente, aí a esposa fica doente, aí você fica doente também. Aí você pergunta: meu Deus, mas por quê? Eu tenho te servido, tenho sido fiel à tua casa, eu tenho sido ofertante, dizimista fiel na tua obra, e por que o Senhor tem permitido que eu passe por essa circunstância, por essa adversidade? Ei, a pergunta não deveria ser por quê. A pergunta deveria ser para quê? Porque tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que acontece na nossa vida, quando não acontece amando de Deus, acontece com a permissão de Deus. Você está enfrentando essa tempestade financeira, é porque Deus tem permitido para montar a sua fé, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer nesta caminhada. Deus tem permitido essa crise conjugal no seu casamento, não é para te matar, não é para te humilhar, mas é escola, é treinamento, é para te lapidar, é para te moldar e forjar o teu caráter. Estava tudo bem, de repente, olha a tempestade aí. A tempestade se forma, o vento começa a soprar forte e dá nas encostas das montanhas da Judeia, e o barco estava quase para afundar. E detalhe, os discípulos gritavam desesperados: mestre, não importa que pereçamos, nós vamos morrer. Porque diz o texto que lemos que o barco estava enchendo de água, gente. Estava enchendo de água, dado a força do vento e da tempestade. E um detalhe importante nesse texto aqui: Jesus dormia na proa do barco. Aleluia! Meu irmão, Jesus conseguiu dormir numa tempestade dessas. Você já analisou? Já parou para observar esse negócio? Glória a Deus! Jesus conseguiu ficar calmo, sereno, tranquilo, no meio de uma tempestade que o barco estava quase para ir a pique, estava quase para afundar. E eles gritavam, 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 gritavam. Eu acredito particularmente que essa tempestade não era uma tempestade natural. Essa tempestade era uma tempestade espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus está saindo lá de Cafarnaum, da província da Galileia, e Jesus está indo de viagem para Gadara. E lá em Gadara tinha um jovem que estava possesso por uma legião de demônios. Meu irmão, uma legião de soldado romano ia de 4.000 a 6.000 soldados. Agora você imagine, se um demônio faz um estrago, acaba, destrói com a vida de uma pessoa, imagine 6.000 demônios com uma pessoa só. Aleluia, Deus! Então aquela tempestade
tempestade foi permitida por Deus. Imagina aquela nuvem negra de demônios querendo atrapalhar a chegada de Jesus em Gadara. Os demônios já sabiam, o homem vem aí, o homem está vindo aí. Vamos atrapalhar a viagem, vamos afundar o barco. Ele não pode chegar aqui, porque se ele chegar aqui, as nossas maracutaias vão ser desfeitas. Se ele chegar aqui, os nossos planos vão ser frustrados. Não podemos permitir que ele chegue aqui. O diabo não queria deixar que você viesse para cá essa noite. O diabo fez de tudo, obstáculo para você não estar aqui, mas o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Nem tudo está perdido. Dá um aleluia aí. Aí Jesus acorda. Olha para cá, presta atenção na mensagem. Aí Jesus acorda, gente. Jesus, quando estava na terra, ele tinha duas naturezas. A natureza humana, Jesus era homem, e a natureza divina, Jesus também era Deus. Como homem, Jesus estava dormindo porque estava cansado. O seu corpo físico estava fadigado. Já vinha de dias, de cruzadas, de milagres. Muita gente apertava. Então ele estava fisicamente enfadado mesmo, gente. Aleluia. Mas quando Jesus desperta do sono, a natureza humana fica de lado. E a sua natureza divina se sobressai, se manifesta. Jesus olha para o discípulo tudo perturbado. Vamos morrer, mestre, acorde-nos, socorre. Aí Jesus, rapaz, vocês têm pouca fé, porque sois tímidos. Aí como Jesus é o Criador, ele é atemporal, ele é o verbo que João, no capítulo 1 do Evangelho, verso 1, vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí como Jesus é o Logos, é o Criador, ele olha para o vento assim: vento, foi eu que te criei, foi mestre, então fique quieto. Olha, irmã, escuta aí, irmã, foi eu que te formei, não foi? Foi, sim, senhor. As tuas ondas só vai até onde eu coloco o limite, né? Sim, senhor. Pois acalme. E se fez grande bonança. Os discípulos, vendo, admirados aquele grande fenômeno, eles estavam acostumados a ver Jesus abrir os olhos do cego, a ver Jesus fazer o mudo falar, o surdo ouvir, purificar leproso, até ressuscitar morto, com 4 dias de falecido, até andar sobre as águas. Eles viram Jesus andar, mas depois que eles viram Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, eles ficam perplexos, estupefatos, de olhando para o outro, dizendo: quem é esse? Quem é esse? É para ter dado glória, eu não sei por que não deu. Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento, que até o mar lhe obedece. Glória a Deus! Quem é esse? Que até o vento e o mar obedece. Eu não sei a situação que você está enfrentando na sua vida, mas Deus me trouxe aqui como boca de Deus para dizer para você: as tempestades estão fortes, o vento tem soprado contra o teu barco. Esse barco é a tua vida financeira, esse barco representa a tua vida conjugal, a tua vida espiritual, a tua vida ministerial, a tua vida emocional. Quem sabe a situação está difícil e você já tem gritado: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu vou parar de orar, eu vou parar esse propósito, eu vou parar essa campanha, não adianta mais, eu não tenho mais força. Aí quando você pensa que está tudo acabado, Jesus se levanta e diz assim: acalma-te, aquieta-te, eu entro no teu casamento, mulher, e trago vitória, eu entro na tua vida financeira e abro a porta para você. Aleluia!
ainda antes, presta atenção que a revelação é profunda. Ainda antes que houvesse dia, isso traz conotação de tempo. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse relógio, cronos para marcar o tempo, Deus já existia. Isso nos revela um dos atributos de Deus, a sua eternidade. Deus é atemporal, ele existe antes do tempo, ele quem criou o tempo, aí ele usa o tempo para nos abençoar dentro do tempo. Quem pode dar glória? E Deus também, além de ser atemporal, Deus é autoexistente. Ou seja, deixa eu te explicar o mistério. Não existe um tempo em que Deus não tenha existido. Ele é a causa de tudo, ele é o criador de todas as coisas. Paulo disse, sem ele nada do que foi feito se fez. De eternidade a eternidade ele é Deus. Só para você ter uma ideia, Jesus tem uma filha, a eternidade. Porque Isaías vai falar, um dos 5 nomes do Messias é Pai da eternidade. Então alguém que é Pai da eternidade, eterno, revela um caráter imutável. Deus não muda. E se Deus não muda, aquela promessa que ele te fez está de pé. Se Deus não muda, aquela promessa que ele te fez está de pé. Deus não se esqueceu do que te prometeu, porque Deus não tem crise de amnésia. Ainda antes que houvesse tempo, eu sou. Essa palavra eu sou vem do verbo ser. E o ser é eterno. O estar é passageiro, mas o ser é eterno. Deus está dizendo, eu sou mesmo ontem, eu sou mesmo hoje e eternamente serei o mesmo Deus. Ou seja, o Jesus que fez milagre no passado ainda faz milagre no presente. O Jesus que salvou no passado salva e ainda salvará. O Jesus que curou no passado cura e ainda vai curar. O Jesus que transformou no passado transforma e ainda transformará. Êxodo capítulo 3, versículo 14, lá está Moisés, após fugir da terra do Egito para matar o egípcio, ele passa 40 anos nas regiões de Midian. Ele casa com Zípora, filha do sacerdote dessa terra chamado Jetro. Em casa com Zípora passa a pastorear ovelhas do seu sogro. E lá está ele pastoreando as ovelhas, achando que Deus já havia esquecido da promessa, achando que estava sozinho no deserto. Mas é no deserto, nós achamos que estamos sozinhos, que nós sofremos as maiores experiências da nossa vida. Lá está ele cuidando da ovelha, aí de repente uma luz fulgura, uma sarça. E ele fica admirado. Quando ele olha, ele tira o olhar. Só que ele percebe, porque uma sarça se consumindo no deserto era uma visão natural. Porque só com o calor do deserto, a sarça, que era uma planta espinhenta, se queimava, se dissolvia. Mas ele olha e tira o olhar. Só que ele percebe que essa sarça é diferente das outras. Essa sarça arde, mas ela não se consome. Aí ele vira para ver a grande visão. Quando olha para a sarça, de dentro da sarça, ali era o próprio Deus da teofania. Deus através do anjo que estava na sarça. Aí ele manda a voz de Deus: Moisés, não te aproximes daqui. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é terra santa. É por isso que o proverbista Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Seja pronto para ouvir e tarde para falar. Então abre o ouvido para ouvir o que Deus está falando para você. Aí Deus vai dizer, olha como Deus se lembra da promessa feita aos patriarcas. Presta atenção na mensagem. Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que estava na terra do Egito. Tenho visto
a opressão com que Faraó os tem oprimido. Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que os daria uma terra por herança, e eu vou dar, e eu vou te usar, Moisés. Tu vais ser o libertador desse povo. Aí Moisés olha para a sua incapacidade. Meu Deus. Moisés se sente, vocês, impotente, incapaz, mas Senhor, Faraó não me ouvirá, e eu sair de lá fugitivo, voltar para lá, é eu assinar antecipado a certidão de óbito. Ele vai me matar. Aleluia. Ele ainda disse que era pesado de língua, gente. Um camarada que havia estudado astrologia, um camarada que havia estudado medicina, porque para quem não sabe, o Egito é a capital da medicina do mundo antigo. Um camarada que era cientista, um camarada que era um guerreiro, dizendo que não sabia falar. Olha, desculpa, Moisés. Aí Deus disse: se a desculpa é essa, Moisés, o teu problema está resolvido. Arão, teu irmão, é mais ousado que tu. Arão é mais intérprete. Leva Arão,